Boa tarde. Mais de 700 pessoas atendidas nas últimas 24 horas no Hospital Geral dos Cajueiros. Polícia Nacional apresenta balanço da Operação Sentinela de mobilização das forças de segurança para o asseguramento da quadra festiva. CAN 2025, Palancas Negras, defrontam amanhã os guerreiros do Zimbábue com pensamento nos 3 pontos. Argélia, Parlamento aprova a lei que criminaliza a colonização francesa. Estas e outras para seguir agora no Hoje Notícias, edição do dia 25 de dezembro, dia de Natal. Uma vez mais, muito boa tarde. Caixamos para as notícias no dia de Natal. O Presidente da República assegurou que o Executivo vai continuar a priorizar a área social, com realce para os setores da saúde, educação, habitação, para a melhoria da qualidade de vida dos angolanos. Na sua mensagem de Natal, dirigida à nação, João Lourenço defendeu que o potencial da juventude precisa ser melhor explorado e utilizado em benefício do desenvolvimento do país. Povo angolano, caros compatriotas, nosso país celebrou este ano o seu 50º aniversário da independência nacional, num clima de paz e harmonia, oportunidade em que a família angolana partilhou momentos de grande emoção, com um espírito de comunhão e esperança no futuro. Cumprimos várias jornadas, no decorrer das quais a pátria reconheceu o contributo dos seus melhores filhos, provenientes de todos os estratos da nossa sociedade, que se distinguiram na conquista e consolidação da nossa independência nacional, da manutenção da paz e da reconciliação nacional, assim como no processo de reconstrução nacional e do desenvolvimento econômico, encontrar as melhores soluções para os problemas que ainda nos afligem. Vamos continuar a priorizar a área social, a saúde, a educação, a habitação e a assistência social e a consolidar as nossas instituições democráticas, enquanto edificamos as infraestruturas indispensáveis ao nosso desenvolvimento harmonioso. O censo recentemente divulgado revelou que já somos mais de 36 milhões de angolanos e com tendência a aumentar. Esse crescimento implica maiores responsabilidades para a governação, mas ao mesmo tempo exige o contributo de todos para construirmos a nação e preservarmos as conquistas alcançadas ao longo dos anos. O potencial enorme que representa a nossa juventude precisa de ser devidamente orientado e acompanhado, melhor explorado e utilizado em benefício do desenvolvimento do nosso país. O Executivo continua com seus programas, empenhado em garantir a criação de melhores condições de vida para os nossos cidadãos, incentivando o crescimento do setor privado e cooperativo da nossa economia, para que sejam criados cada vez mais postos de trabalho e aumentada a oferta de bens essenciais de consumo. Neste ano tão especial, representantes de todo o mundo estiveram entre nós em diferentes momentos e enalteceram o que temos vindo a fazer, encorajando-nos a prosseguir com as nossas realizações. Caros compatriotas, angolanas e angolanos, este é o momento em que as famílias se reúnem para conviver e fortalecer os seus laços. Que este momento sirva também de reflexão sobre as nossas condutas e comportamentos perante a própria família, a comunidade que nos rodeia e a sociedade no geral. Nesta quadra festiva, é bom que façamos um gesto solidário
a favor daqueles angolanos que ainda necessitam de cuidados, seja por doença, seja por ainda não terem superado algumas das carências que mais os afligem. Uma palavra solidária vai também para todos os que não se podem reunir com as suas famílias, por estarem a cumprir missões em áreas prioritárias, como nos hospitais ou nas unidades militares e policiais, para garantir a ordem e a segurança de todos. Feliz Natal e um novo ano pleno de realizações e de satisfação dos sonhos e metas ainda não alcançados. Ora bem, o Presidente da República, nesta mensagem dirigida aos angolanos por ocasião da festa de Natal e também de fim de ano. Ora, mais de 700 pessoas foram atendidas nas últimas 24 horas no Hospital Geral dos Cajueiros, com destaque para 17 pacientes que foram ao hospital por acidentes de viação e 11 por acidentes domésticos. A Vinícia Mateus está mesmo no Hospital dos Cajueiros e vai conversar com o diretor clínico daquela unidade sanitária. Vinícia, boa tarde. Vamos aos detalhes daquilo que foram as 24 horas nesta unidade de referência. Boa tarde para si, para a vasta audiência da Rede Girassol. Nos encontramos neste momento aqui no Hospital Geral dos Cajueiros, onde, como podemos verificar, o movimento é relativamente calmo. Mas, por altura da nossa reportagem, chegou um paciente com tuberculose e que teve que ser imediatamente socorrido aqui no banco de urgência. Mas, para mais informações, vamos à conversa com o diretor clínico da unidade hospitalar, Tomás Fernandes. Muito boa tarde, diretor. Está em direto para a Rede Girassol. Diretor, nos fala, dia 25, como que está o movimento aqui na unidade hospitalar? Muito boa tarde. O hospital está calmo. Acho que as famílias, depois da ceia da noite, ainda estão a descansar. Dizer que o hospital teve um total de 779 doentes atendidos, internamos 86, transferimos 16, nós recebemos 18, vindo das outras unidades hospitalares. Nesse preciso momento temos 192 doentes internados na unidade. Também tivemos 17 acidentes de viação, tivemos 11 acidentes domésticos, tivemos acidente por arma de fogo, um caso, e acidente por arma branca, também um caso. Diretor, os dados que nos avançam neste momento é relativo à noite de 24 para 25? Afirmativo. São os dados referentes a 24 horas de ontem para hoje, mas nesse momento continuamos a receber alguns casos, como vê, mas o hospital de uma forma geral está calmo. Esperemos que o dia seja assim, porque não tem sido normal. Normalmente, nos outros anos, é um dia em que estamos em festa, mas também com muitos casos para nós que trabalhamos na unidade hospitalar. Ou seja, se comparado ao ano passado, este ano o movimento aqui no hospital está mais calmo, é isso? Afirmativo. Está muito melhor em relação, esperamos. Agora o Conselho, oxalá que hoje passamos o dia 25 mas em família, calmos, podemos sim estar a festejar, mas sem grandes problemas. Os jovens, eu continuo sempre a apelar aos jovens, porque são os jovens que nós pensamos são os futuros da nação e são os que estão a perder a vida mais cedo por acidente de aviação, sobretudo motorizadas, e fraturas de membros que lhes tornam imobilizados por muito tempo. Então, o dia 25 é um dia. Daqui mais 12 horas esse dia passa e nós às vezes ficamos com sequelas para sempre. Então é reflexão, um momento de reflexão, um momento em que nós temos ainda muitos 25 para frente. Então quem achar que quer ter muitos 25 para frente é necessário que cuide-se. Nós, as instituições, estamos aqui presentes a trabalhar, as equipas com equipas completas, equipas médicas, equipas de enfermagem, outras equipas de apoio também, todos presentes, e à espera de qualquer situação que possa surgir, embora essa não é nossa vontade, mas quando acontecer nós estamos aqui para socorrer. Podemos dizer que a equipa médica está em peso?
Na nossa escala de rotina normal, pelo número de funcionários que temos, já demos a volta à instituição, não houve falta, todas as equipas estão completas, então estamos satisfeitos com isso. Muito obrigada. Então, as palavras aqui do diretor clínico da Unidade Hospitalar dos Cajueiros e claramente deixando também um conselho para a juventude, principalmente para ter calma e cautela nesse dia 25 de 2025. Mas é tudo que nós podemos avançar no momento. Nós voltamos nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Muito boa tarde, Vinícius Mateus. E as ocorrências nesta unidade sanitária, falamos dos Cajueiros, no município do Kazenga. Ora, e Luanda está a registrar um cenário de confinamento, dada a pouca presença de pessoas e veículos a circularem pela capital. A parte baixa da província de Luanda apresentava na manhã de hoje uma imagem limpa, contrariamente à da zona periférica, onde a presença de resíduos sólidos pelas paragens despontava pela negativa. Temos agora em direto o Simão João, que por sinal está exatamente na Baía de Luanda. Simão, boa tarde. Vamos a informações adicionais sobre o cenário que se verifica na capital angolana. Olá, Alberto Capitão, muito boa tarde para si e para quem nos acompanha neste instante. Olha, estamos na Baía de Luanda, onde normalmente tem sido um local que as famílias vêm para apreciar, tomar também um ar livre e que por esta altura vê-se claramente que são muitas as famílias que vão reunidas aqui para fazer também alguma fotografia e ficar como lembrança num dia em que de facto é dia de Natal, é dia em que as famílias trocam algum presente, mas também é momento em que retiram algum tempinho para espairecer, apanhar um ar puro, e vê-se aqui muitas crianças também que vêm com os seus pais, não é, para que de facto tenham este momento importante, até porque grande parte das crianças, se não quase todas que estão, portanto, nesta altura no sistema escolar, estão de férias, daí que vê-se de facto que estão então a aproveitar também este momento para poderem retemperar as energias, até porque estas férias são curtas, dentro de mais algumas semanas poderão então retornar às aulas. E aqui o cenário é este também, algumas pessoas com o boné, não é, que simboliza o chapéu do Papai Noel, para também, digamos que manter aquela cor nesta época de Natal, que normalmente as pessoas então aproveitam para assim o fazer. Em relação àquilo que é a limpeza na cidade de Luanda, vê-se que claramente também a cidade está limpa, pelo menos aqui neste ponto em que nos encontramos na Baía de Luanda. Não obstante que em alguns, como por exemplo no Benfica e em outros pontos, viu-se claramente trabalho da Ilisal, que tem esta função de recolher em vários pontos os resíduos sólidos aqui na província de Luanda, mas não é, portanto, cenário igual aqui na Marginal de Luanda, que normalmente apresenta este cenário de limpeza absoluta, digamos assim, e também algumas empresas privadas que fazem este serviço aqui na Marginal de Luanda também estão aqui a manter limpo este local, que já é tido por muitos como um cartão de visita. Nós vamos conversar com um jovem que também está aqui para aproveitar este momento. É um jovem estudante, Mendes Lourenço. Mendes, muito boa tarde. Estamos em direto para a Rede Girassol, aqui a Baía de Luanda, um local em que muitas pessoas aproveitam para apreciar a beleza paisagística que o mar também dá para esta área, mas também para tomar um ar livre. Hoje, 25 de dezembro, dia de Natal, como é que está a ver o movimento, sobretudo aqui na parte da Baía de Luanda? Muito boa tarde, muito boa tarde. Neste momento o movimento está calmo, sereno, e o trânsito também ajuda muito. Por acaso eu venho do Zango e decidi vir para apanhar um ar puro e tranquilo. Sim, sim. Ou seja, estamos a falar de um local que de facto é muito convidativo, não é? Vens do Zango, não tem muitos espaços. Por isso que eu escolhi a Bahia.
Como é que foi este teu percurso, este teu trajeto do Zango até aqui em termos daquilo que é a mobilidade rodoviária? É diferente do habitual, o trânsito leve, foi tudo mais rápido e mais calmo também. Hoje o cenário dá aqui uma sensação de que as pessoas estão confinadas em casa, um cenário de que parece que não há ninguém aqui na cidade de Luanda, mas é completamente o contrário, só mesmo pelo dia 25, porque senão os outros dias é muita agitação. Sim, é muita agitação, uma vez que por ser dia 25, o pessoal todo que trabalha, que exerce as suas funções normais, estão em casa, reunidas com a família e deve ser por isso que está meio calmo. Então, é 25 de dezembro, dia de Natal, já celebrou o Natal em casa, como é que foi? Conta-nos aqui. Sim, celebrei. Ontem estava reunido com a família, tivemos aí uma ceia e foi fixe. Houve muita troca de presentes também? Vamos trocar presentes hoje. Sim. Ontem foi só o jantar e depois do almoço a gente faz a troca dos presentes. Okay. Mendes, muito obrigado e continuação de um ótimo dia. Tchau. Obrigado. Bom trabalho. Aqui então as palavras deste jovem estudante, Mendes Lourenço, que está aqui a aproveitar o dia de hoje, o 25 de dezembro, o dia de Natal, para manter uma conversa, apanhar um ar puro aqui na Baía de Luanda, um local que é tido como o cartão postal da cidade de Luanda e hoje não foge a regra. Muitas famílias aqui aproveitaram o dia de hoje para então poderem confraternizar e apanhar um ar puro aqui da Baía de Luanda. Nós vamos continuar a andar por Luanda adentro e ver como está esse espírito natalino este dia 25 de dezembro, o dia de Natal, em que normalmente as famílias estão reunidas e por conta disso viu-se claramente que o trânsito está completamente fluido, está favorável, poucas viaturas se fazem nesta altura na via, então este é o cenário possível que nós damos a ver aos nossos telespectadores no Hoje Notícias. As imagens são de Bruno Costa, meu nome é Simão João. Boa tarde. Muito boa tarde, Simão João, com este cenário da cidade de Luanda, fazendo-nos lembrar a época da pandemia Covid-19, onde as pessoas estavam maioritariamente confinadas. Ora, seguimos deste lado a olhar agora para as falas do Papa Leão XIV, ou a fala do Papa Leão XIV. O Papa Leão XIV que disse ontem na Missa do Galo que não existe terra para Deus se não haver espaço para o homem. Na tradicional Missa do Galo, Leão XIV lamentou o estado atual da economia mundial que induz muitos a tratar os homens como mercadoria. Não foram poucos os fiéis que marcaram presença na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para acompanhar a primeira Missa do Galo celebrada pelo novo Papa. Num mundo cada vez mais instável, caracterizado por tensões geopolíticas e incertezas económicas, durante a homilia, Leão XIV recordou a mensagem de Deus por trás do nascimento de Jesus Cristo. No menino Jesus, Deus dá ao mundo uma vida nova. A sua, para todos. Não uma ideia que resolve todos os problemas, mas uma história de amor que nos envolve. Perante as expectativas dos povos, Ele envia um bebê para que seja a palavra de esperança. Perante a dor dos miseráveis, Ele envia um indefeso para que seja força para se levantar. Perante a violência e a opressão, Ele acende uma luz suave que ilumina com a salvação todos os filhos deste mundo. Como observava Santo Agostinho. Leão XIV lamentou o estado atual da economia mundial, considerando-a distorcida e que induz muitos a tratar os homens como mercadoria. A soberba humana esmagou-te tanto que só a humildade divina podia levantar-te. Sim. Enquanto uma economia distorcida leva a tratar os homens como uma mercadoria, Deus torna-se semelhante a nós, revelando a infinita dignidade de cada pessoa. Enquanto o homem quer tornar-se Deus para dominar o próximo,
Deus quer tornar-se homem para nos libertar de toda a escravidão. Será este amor suficiente para mudar a nossa história? Na missa, o Papa Leão afirmou que para iluminar a cegueira humana, o Senhor quis revelar-se ao homem como homem, segundo um projeto de amor iniciado com a criação do mundo, e recorreu às palavras de Bento XVI para sinalizar que na Terra não há espaço para Deus se não houver espaço para o homem. Ajuda-nos a ver o homem em cada vida nascente, para iluminar a nossa cegueira. O Senhor quis revelar-se como homem ao homem, sua verdadeira imagem, segundo um projeto de amor iniciado com a criação do mundo. Enquanto a noite dos erra obscurecer esta verdade providencial, então não há espaço sequer para os outros, para as crianças, para os pobres, para os estrangeiros. Estas palavras do Papa Bento XVI lembram-nos que na Terra não há espaço para Deus se não houver espaço para o homem. Não acolher um significa não acolher o outro. Em vez disso, onde há lugar para o homem, há lugar para Deus. Então, um estábulo pode tornar-se mais sagrado. Cerca de 6.000 fiéis acompanharam a primeira missa do Galo, celebrada pelo Papa Leão XIV. Ora, e fiéis católicos da Arquidiocese de Luanda e Diocese de Cachito participaram da tradicional Missa do Galo com mensagem de solidariedade e também esperança. O arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, destacou a consolidação da paz e unidade nacional como símbolo do Natal para os angolanos. Estamos a celebrar o nascimento de Jesus. Há 2025 anos que estamos a celebrar este jubileu comemorando o nascimento de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Ele é a luz que ilumina todas as nações. Então estamos felizes e agradecidas por este mistério de luz, este Cristo que veio armar a sua tenda no meio da humanidade. Irmão, o significado então, o porquê do chamado Missa do Galo? Chamamos Missa do Galo porque é a missa que antecede é a missa vespertina, né? A véspera, a Missa do Galo. Preparamos, já estamos a celebrar mesmo a vigília do Natal. É Natal, começa hoje o Natal, nesta noite, né, do dia 24, e amanhã celebramos então o 25. Tivemos 4 semanas de preparação a este que chamamos o tempo do Advento, foram 4 semanas e acompanharam-nos o profeta Isaías, acompanhou-nos também o profeta João Batista, Nossa Senhora, né, a Anunciação, né, vimos também, e também Jesus então é a grande figura do Advento que hoje aqui estamos a celebrar. Neste tempo não cantamos Glória e cantamos hoje, como vimos, com sinos, batuques. Durante o Advento não cantamos Glória, então hoje mesmo cantamos porque vimos os anjos anunciarem Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Muito obrigada. Foram os pronunciamentos da irmã Antonica João, ela que é da Congregação das Irmãs do Bom Pastor. A Brígida Icala e a conversa com a irmã Antonica a explicar o significado da tradicional Missa do Galo, celebrada normalmente na noite de 24 de dezembro, que faz a transição para o 25, o dia de Natal. Por esta altura, muitas famílias reunidas à mesa para o habitual almoço de Natal. Ora, e a ceia de Natal é uma refeição farta, celebrada na noite de 24 de dezembro, com pratos tradicionais, com destaque para o bacalhau e também o peru.
A nossa equipa de reportagem foi à casa de uma família para saber como é vivido este momento. Milhares de famílias se reuniram neste Natal para celebrar a data em um clima de união, fé e renovação da esperança. Em diferentes bairros e cidades, as ceias natalinas marcaram o reencontro entre parentes e amigos, o que reforça tradições que atravessam gerações. Após um ano de desafios, o Natal foi visto por muitos como um momento especial para fortalecer os laços familiares. A família Manuel abriu as suas portas para a Rede Girassol e contaram-nos como tem sido a ceia de Natal. Normalmente nós fizemos a nossa ceia, não fizemos mais à meia-noite porque as crianças acabam por adormecer. Então, numa forma que as crianças têm que participar também na ceia e a mesa ficar bonita em família. Fizemos a ceia, começamos a ceia às 20, 21 horas. Então, por isso é que já temos aqui tudo preparado. E como tradicional aqui na nossa família, que não pode faltar, é mesmo o bacalhau, os jogos, vai aí as brincadeiras, né? E muita diversão, amor, paz, união, isso não pode faltar, porque Natal é mesmo família, é a celebração do nascimento de Cristo. Os rapazes também têm que entrar para a cozinha e eles fazem sempre um arroz doce e temos o nosso masterchef, que é o Xuxo, ele faz perfeitamente o arroz doce, é uma maravilha isso, e o arroz doce também não pode faltar. Praticamente tradicional na família Manuel, e nós adoramos também o arroz doce do Xuxo, então não pode mesmo faltar. Os rapazes ficam só já com o arroz doce. O funs fizemos para o dia 25, só o dia 25. Hoje mesmo é só o bacalhau, o cozido, né? Pode ser, fizemos também, hoje vamos ter também um frango gratinado, uma salada fria também de bacalhau a gomes de sá, e churrasco com batata frita, que as crianças adoram. A anfitriã Luzia Manuel disse que o Natal em família tem sido um rodízio e que os preparativos começam já no mês de outubro. Nós treinamos sempre, nem sempre a minha casa, mas o ano passado foi aqui em casa. Este ano, como eu não estava lá tão bem, então também pedi para virem passar este ano em minha casa. Sempre, começamos em outubro, novembro, depois daí sai a decisão, que vamos passar aonde? Vamos passar aonde? Não, você não pode passar mais na tua casa, porque já passaste então. Depois escolhemos, vamos no Bebo. Não, no Bebo não, vamos no Xuxo. No Xuxo não, vamos aqui. Então, às vezes, também elas têm uns primos, que os primos também, às vezes, fazem uma confusão. Não, você também podia passar na nossa casa. Então, dividimos sempre. Uma alegria, uma satisfação muito grande. Eu, como já adoro mesmo, sou avó babada, mas não gosto que me chamam avó, sou mamãe. Eu discuto com ele por causa disso. Não sou avó, sou mamãe. Então, eu agradeço muito, gosto muito deles, é uma benção para mim. Em casa da Mamagi, como é carinhosamente chamada, a comemoração é dupla. As celebrações de Natal e também o aniversário da pequena Lunécia, que completou 6 anos de idade. A Lunécia faz hoje 6 anos, porque foi num dia como hoje, que não me queriam dizer onde é que eu só disse, está a faltar uma. Ela vem já, afinal não, estava na maternidade. Então depois ficaram todas encolhidas, a fulana está a ser operada, o parto dela está difícil, é cesariana e não sei o quê. Então depois eu vi todas encolhidas, eu também fiquei triste, mas graças a Deus correu tudo bem. E está aqui ela hoje com 6 anos. A mãe dela ainda não chegou por causa do bolo mesmo. Estamos aqui à espera da mãe. Quando a mãe chegar, vamos cortar o bolo dela. Para muitas famílias, o Natal representa um tempo de reflexão, gratidão e esperança por dias melhores. A expectativa é de que os valores celebrados durante a ceia, como o amor, respeito e solidariedade, se estendam ao longo de todo o ano. Ora bem, fazemos agora o primeiro intervalo do Hoje Notícias, edição de quinta-feira, 25 de dezembro. Voltamos daqui a pouco para outras atualidades informativa.
Uma vez mais, muito boa tarde. Estamos de volta para a segunda parte do Hoje Notícias e olhamos para o Ministério do Interior, que apresenta dentro de instantes o balanço da Operação Sentinela de mobilização das forças de segurança para o asseguramento da quadra festiva. Na unidade de reação e patrulhamento está a Susana Ângelo. Ora, Susana, muito boa tarde. Vamos então a este ponto de situação sobre as ocorrências das últimas 24 horas no quadro desta Operação Sentinela. Ora, capitão, boa tarde também aos nossos telespectadores. Ainda não foram divulgados os dados, os primeiros referentes a esta Operação Sentinela, mas deve acontecer a qualquer momento, pois o porta-voz Mateus Rodrigues já está posicionado para então avançar com aquilo que são os primeiros dados referentes à Operação Sentinela de mobilização das forças de segurança com distância e tranquilidade durante esta época de festa, o Natal e também aqui a passagem de ano. O que sabemos é não foram avançado o número de efetivos para esta operação, mas diz o Ministério que tem um número suficiente para responder aquilo que serão as ocorrências ou chamadas do cidadão relativamente à segurança e tranquilidade. A Operação Sentinela teve o seu início a 20 de dezembro do ano em curso e deve terminar a 5 de janeiro de 2026. Capitão, nós vamos fazer uma pausa e voltar a qualquer momento, tão logo o subcomissário Mateus Rodrigues, que é também aqui o porta-voz desta operação, começar a apresentar os dados, os primeiros referentes a esta Operação Sentinela, mas penso que já está e vai começar esta comunicação. Vamos só acompanhar então a conferência de imprensa. Mateus Rodrigues já fala. Referente à situação de segurança pública no país das últimas 24 horas, portanto, as 24 horas referentes ao dia 24 de dezembro de 2025. Durante as 24 horas em referências foram mobilizados um total de 124 mil efetivos envolvendo Serviço de Investigação Criminal, Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Serviço de Imigração Estrangeira, Serviço Penitenciário, CISP e outras forças de defesa e seguranças para o asseguramento integral da noite de Natal. Ao longo do período, a situação foi considerada estável, não obstante terem sido participados 119 crimes, com a diminuição de 23 crimes em relação ao igual período do ano anterior, que resultaram ainda na detenção de 117 presumíveis autores, dos quais 75 em flagrante delito, tendo sido apreendidas 2 armas de fogo, 10 viaturas, 5 telemóveis, 42 botijas de gás, 46 motorizadas. Aqui, realçar a diminuição das principais tipicidades criminais consideradas como violentas, nomeadamente homicídios, ofensas à integridade física e furtos. Portanto, registramos menos 4 homicídios, menos 21 ofensas à integridade física e menos 4 furtos. Entre as ocorrências criminais, destacamos homicídio por desentendimento entre conhecidos, com objeto contundente, fragmento de garrafa, ocorrido na província do Namibe, na via pública, praticada por um cidadão de 28 anos de idade que já está detido contra o seu vizinho de 21 anos de idade. Também temos a destacar um crime de agressão sexual ocorrido na província de Luanda, no interior de uma residência, praticado por 3 cidadãos em fuga, vizinhos da vítima, sendo que a vítima é uma cidadã de 21 anos. Destacamos ainda a ocorrência de um incêndio
num depósito de óleo queimado pertencente a uma empresa privada aqui na província de Luanda. Em termos de ações desenvolvidas, foram realizadas operações em 435 bairros propensos a criminalidades, aplicadas ou instaladas 290 barreiras em estradas nacionais, interprovinciais e interurbanas, 7.920 interpelações a viaturas, motociclos, transeuntes para buscas e revistas e 81 cumprimentos de mandatos de detenção, bem como o asseguramento de 914 igrejas, 475 unidades hospitalares, 419 praias e outros locais sujeitos à vigilância. Do ponto de vista da segurança rodoviária, registramos 33 acidentes de aviação que resultaram em 11 mortes e 59 feridos, sendo as principais causas excesso de velocidade, ultrapassagem irregular e condução sob efeito de álcool. O Centro Integrado de Vigilância ou de Segurança Pública, CISP, registrou um total de 20.798 chamadas ao Terminal 111, com incidência nas províncias de Luanda, Benguela, Huambo e Cabinda. Quanto à situação de proteção civil e bombeiros, neste domínio foram registradas 77 ocorrências, com 8 vítimas mortais, com destaque para afogamentos em rios, lagoas, cacimbas e valas de drenagem. As principais ocorrências foram 16 incêndios de pequenas proporções, 13 ocorrências por patologias diversas, 5 presumíveis afogamentos, 3 emergências obstétricas, 2 presumíveis suicídios por enforcamento, 2 bloqueios de portas em residências e uma intoxicação alcoólica. Do ponto de vista da situação migratória, registramos o controlo de 10.609 cidadãos, sendo 4.958 entradas e 5.651 saídas de cidadãos, expulsando administrativamente um total de 91 cidadãos e no centro de detenção de estrangeiros ilegais encontram-se 209 cidadãos. Quanto à situação de segurança penitenciária, registramos a entrada de 151 detidos, saída de 128 e 267 hospitalizados por diversas patologias. Em termos gerais, a situação de segurança pública é estável, segura e tranquila. Para hoje, dia 25, prevê-se o aumento de casos de acidentes de trânsito, pelo que apelamos aos condutores a absterem-se de conduzir sob efeito de álcool, o respeito dos limites de velocidade, a prevenção de atropelamentos e acidentes fatais. Apela-se ainda ao maior controle das crianças em locais públicos e nas residências para prevenir abusos sexuais. 11 mortes são as ocorrências que marcam esta operação Sentinela nas últimas 24 horas. Nós vamos marcar um ponto final e nos próximos serviços de informação trazer na íntegra os dados aqui apresentados. Susana Ângelo e Manuel Matamba, boa tarde. Muito boa tarde aos dois. A Polícia Nacional registra mais de 100 crimes e cerca de 33 infrações rodoviárias na noite de 24 para 25 de dezembro. São os números da Operação Sentinela que acabaram de ser apresentados pelo subcomissário Mateus Rodrigues. Mais de 10 mil cidadãos foram repatriados por estadia ilegal na província de Cabinda. De acordo com a polícia, os cidadãos de nacionalidade congolesa são os que mais violam as fronteiras de Angola. A situação da imigração ilegal em Cabinda foi o tema principal que dominou a reunião do Conselho da província. O fenómeno da imigração ilegal tem vindo a ganhar proporções alarmantes ao nível de Cabinda, facto que tem estado a despertar a sociedade e as autoridades locais. Os cidadãos de nacionalidade congolesa são os mais apontados que violam as nossas fronteiras,
Para travar este mal social, a polícia tem vindo a levar a cabo a operação de combate à imigração ilegal. Até aqui, mais de 10 mil cidadãos em condições ilegais foram apreendidos e expulsos da província de Cabinda, segundo fez saber o comandante provincial da polícia, Francisco Notícia. É um tema atual, é uma realidade cá em Cabinda e tem sido uma preocupação da superestrutura a nível do país. E nós hoje trouxemos a debate essa questão aqui a nível do governo, para todos nós refletirmos sobre a importância da questão relacionada à imigração ilegal. No âmbito do cumprimento do nosso plano, foi possível deter um universo de 10 mil estrangeiros legais em Cabinda e também repatriados. Procedemos à detenção de mais de 50 cidadãos angolanos que foram detidos por auxílio à imigração ilegal. E também nesse quesito foi possível instaurarmos mais de 300 processos, crimes que estão a transitar a nível do SIC sobre alguns indivíduos que foram encontrados com bilhete de identidade nacionais, mas que, no entanto, a sua aquisição foi fraudulenta, usando os documentos não autênticos. Francisco Notícia disse também que a operação fica suspensa neste período da quadra festiva. Em janeiro arranca, mas com apoio de toda a sociedade para o alcance dos resultados desejados. Nós vamos deixar passar agora as festas e depois nós vamos realizar uma nova operação. Mas nessa operação já não vai cingir-se no mesmo tipo de operação que nós realizamos anteriormente. Por quê? Porque ao longo da nossa operação conseguimos constatar de facto que há necessidade da participação da comunidade. Estamos a falar dos coordenadores, estamos a falar dos administradores, estamos a falar do governo em si. Então pensamos que faremos uma operação melhor e mais organizada em relação à operação anterior. A Polícia Nacional faz balanço positivo da operação de combate à imigração ilegal em Cabinda. Os trabalhos vão continuar no próximo mês de janeiro. O ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, afirmou que a produção de energia no país está a atingir números significativos. De acordo com João Batista Borges, que falava em entrevista à Rede Girassol, até 2027 toda a produção de energia instalada em Angola poderá ser de fontes limpas. A produção e distribuição de eletricidade em Angola tem crescido nos últimos anos, impulsionadas por projetos hidroelétricos como Lauca e Caculu Cabaça. O ministro da Energia e Água, João Batista Borges, considera que a produção de energia no país é suficiente. Sim, temos-lo dito várias vezes, nós temos uma produção que roça os 6,4 gigawatts, ou seja, 6.400 megawatts, e um consumo que não excede os 2 gigawatts. Portanto, o nosso superávit em termos de produção é significativo, fruto dos investimentos que foram sendo feitos nos últimos anos e que nos permitiram, então, ter não só essa disponibilidade para atender às necessidades atuais, como uma reserva significativa. Isto não quer dizer que não tenhamos desafios, não é? E por que é que não há este consumo que se precisa para o que se está a produzir? O consumo atual é, sobretudo, doméstico, tem muito a ver com o consumo, enfim, nas casas de cada um de nós. Precisamos de aumentar o consumo, sobretudo industrial. Já vemos atualmente investimentos importantes a serem feitos. Enfim, temos aqui em Luanda um projeto importante que é o Polo da Barra do Dande. Nascem também, já começam a nascer indústrias ligadas à transformação e vamos ter, sem dúvida, no futuro, nos próximos anos, um crescimento significativo da procura de eletricidade. Os cortes de energia em Angola são frequentes, causados por diversos fatores. João Batista Borges explica o que está na base dos cortes de energia. Nós temos atualmente, na rede que é servida pelo sistema interligado, indisponibilidades. Elas resultam muitas vezes de fatores que nós não podemos controlar, como é o caso de atos de vandalismo, enfim, acontecem muitos, avarias
que surgem por sobrecarga nos equipamentos, e todos estes eventos causam indisponibilidades. E depois temos aquelas situações de indisponibilidade que é programada, ou seja, trabalhos de manutenção e etc. No nosso caso, as indisponibilidades atualmente estão concentradas sobretudo na rede de distribuição, o que é bom, porque não afetam grandes manchas, digamos, de consumidores, da população. O responsável do setor de energia e águas do país revelou que toda a produção de energia instalada no país poderá ser de fontes limpas. Os investimentos feitos no setor vão permitir a produção de energia a baixo custo. Eu diria, a nível do nosso continente, das mais verdes. Temos 66% da capacidade total instalada, desde 6,4 gigas que lhe referi, formada por energia hídrica, que é 60%, portanto é um aumento grande se compararmos com alguns anos antes, quando que tínhamos sobretudo térmica predominante. Temos também 5% de energia solar, só solar, e depois temos híbrida, mais 1%. Portanto, nós temos, depois, dentro da térmica, temos também ainda uma parte que é significativa, 0,75 gigas, que é com produção de gás, que é a central do ciclo combinado do soio. A tendência vai ser nós evoluirmos e, com a conclusão de Caculucabaça e dos parques solares que estão projetados, chegarmos aos 77% da nossa matriz com energia verde, energias verdes. E vamos ser certamente uma referência significativa a nível do mundo e do nosso continente naquilo que tem a ver com a composição da nossa matriz energética. É sobre os dados da energia em Angola que fazemos agora o segundo intervalo da tarde. Fique por aí, voltamos daqui a pouco. Seguimos para a atualidade internacional. O Parlamento argelino aprovou por unanimidade nesta quarta-feira, 24 de dezembro, uma lei que criminaliza a colonização francesa. O Executivo também reclama à França um pedido de desculpas oficiais. Vamos ao compacto da atualidade internacional. Os deputados do Parlamento argelino aprovaram por unanimidade uma lei que reconhece a colonização francesa como um crime e exigem da França um pedido de desculpas oficial. A nova lei argelina, adotada por unanimidade pela Assembleia Popular Nacional, lista os crimes da colonização francesa entre 1830 e 1862, considerados como imprescritíveis. Testes nucleares, execuções extrajudiciais, prática de tortura física e psicológica em larga escala e pilhagem sistemática das riquezas estão mencionados neste texto. A lei aprovada reclama uma compensação completa e justa por todos os danos materiais e morais causados pela colonização francesa. O documento acrescenta ainda que o pedido de desculpas oficiais é um direito inalienável para o Estado e povo argelino. As autoridades da Califórnia declararam esta quarta-feira o estado de emergência em Los Angeles e em várias outras cidades do sul do estado norte-americano, devido às chuvas torrenciais que fazem temer graves inundações na véspera de Natal. Um enorme corredor de chuva, conhecido como rio atmosférico, transportando vapor de água armazenado nos trópicos, deverá atravessar a Califórnia até o fim de semana, trazendo chuva forte, neve e vento. O sul da Califórnia, onde pôde cair o equivalente a vários meses de chuva, foi colocado em alerta máximo até esta quinta-feira. O governador Gavin Newsom anunciou na rede social X ter declarado o estado de emergência em Los Angeles e em vários outros condados, principalmente no sul do estado. A Rússia mostrou-se disponível para avaliar o plano para a paz com a Ucrânia.
O documento, revelado nesta quarta-feira pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, contempla 20 pontos, menos 8 do que o inicial. Alguns dos pilares desta nova versão são a soberania, a não agressão por parte da Rússia, garantias de segurança dos aliados americanos e europeus e dos 800 mil militares ucranianos. A Ucrânia vai aderir ainda à União Europeia e terá um plano de desenvolvimento e reconstrução. Não é expectável que o acordo passe sem alterações propostas pela Rússia, que se prepara para estudar o novo plano e apresentar a sua posição. Agora o futebol. Os Palancas Negras defrontam amanhã os guerreiros do Zimbábue para a segunda jornada do Grupo B do CAN 2025, que decorre no Marrocos. Vencer é a palavra de ordem no seio do combinado nacional. E a Côte d'Ivoire começou com vitória a defesa do título continental ao derrotar Moçambique pela margem mínima de 1-0 em partida da primeira jornada do Grupo F. Na primeira jornada do Grupo F, a Côte d'Ivoire, campeã em título, começou com o pé direito, batendo a seleção moçambicana por 1-0. Nos primeiros instantes do jogo, as duas seleções procuravam pelos golos. Ora atacas tu, ora ataco eu. Assim funcionava, com os keepers a brilharem. Depois de uma primeira parte sem golos, logo viram com um trabalho de equipa excelente, bem posicionados os defesas e o guarda-redes. No fim, Jenny Katamo, um dos craques dos Mambas, quase fez o tento do empate, só que não foi feliz na pontaria. Resultado final, 1-0 a favor dos campeões de título que vão enfrentar a seleção camerunesa na segunda jornada. Estamos a colocar um ponto final às notícias à tarde. Às 19h45 tem o Girassol Jornal. Fique connosco. Feliz Natal. Boa tarde. Até amanhã.